O Santos acertou a rescisão amigável do contrato de Emiliano Velasquez. O zagueiro uruguaio pediu para antecipar o fim do vínculo válido até 31 de dezembro de 2022 e foi atendido. O comitê de gestão já aprovou a saída em comum acordo e o tema está no departamento jurídico para os detalhes finais. A despedida do atleta de 28 anos deve ser formalizada ainda nesta semana. Ele não estará à disposição contra o Deportivo Táchira na quarta-feira, depois de ser titular diante do Flamengo no último sábado. O All Sports apurou que Velasquez ainda não acertou com nenhum clube. Ele estava insatisfeito com a falta de sequência no time do Santos. A gota d'água foi viajar para a Venezuela e não atuar nem na equipe mista contra o Táchira na semana passada. Já o Santos não tinha interesse na renovação de Emiliano Velasquez para 2023. Seu contrato tinha uma cláusula de permanência sob o pagamento de luvas milionárias parceladas. Além disso, o zagueiro recebia um salário considerável e ocupava a vaga de estrangeiro. Sem Velasquez e com Robson emprestado ao Boa Vista, o Santos deve reintegrar Alex, que está de volta após empréstimo ao Famalicão. As demais opções são Maicon, Eduardo Borma, Kaique e Luiz Felipe. A principal novidade do Santos nos últimos 2 jogos foi a presença de Carlos Sanches. Após 100 dias de inatividade, o meio uruguaio ganhou 1 minuto sob o comando de Fabián Bustos. Sanches entrou no segundo tempo dos jogos contra o Deportivo Táchira, na Venezuela, e Flamengo, no Campeonato Brasileiro. Bustos explica que não utilizava o jogador de 37 anos por causa de sua condição física. Pato Sánchez, 37 anos, dijiste, grande jogador, experiência. Sanches tem 37 anos, é um grande jogador, experiente, com carreira excelente. Não estava relacionado antes porque não tinha condições. O departamento médico fala quando está ou não está em condições de jogar. Na última partida na Venezuela, entrou e deu assistência para o gol de empate. Melhorou sua condição física e está à altura. O All Sports apurou que a comissão técnica de Fabián Bustos via Carlos Sanches incapaz de atuar na intensidade exigida para o time. Nas últimas semanas, porém, foi notada uma evolução no uruguaio. A ideia é dar mais alguns minutos nos próximos compromissos da temporada. Esse renascimento de Sanches ocorre em momento importante. A janela internacional de transferências reabre no dia 18 de julho, e o experiente atleta em futuro incerto. Ele prioriza a permanência no Santos, mas tem sondagens do Uruguai e do México. O departamento de futebol entende que, hoje, a importância de Carlos Sanches é maior fora do que dentro de campo, como exemplo de profissionalismo e ajuda aos mais novos no dia a dia do CT Rei Pelé. Ser importante também em campo pode ser o passaporte para o meia ficar. Ele tem mais 1 ano de contrato. Com apenas uma vitória nos últimos 12 jogos, o técnico Fabián Bustos vive um momento de maior pressão no comando do Santos após a derrota por 2-1 para o Flamengo. O jogo contra o Deportivo Táchira, na quarta-feira, pela volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana, pode ser determinante para o futuro do treinador. A diretoria do Peixe está decepcionada não só com os resultados recentes, mas também com as escolhas e o que julgam ser uma falta de critério do argentino. Os dirigentes avaliam se a troca de comando vale a pena neste momento, em função das opções disponíveis no mercado. Além disso, a cúpula entende que o Santos tem uma sequência favorável pela frente. Táchira e Atlético Goianiense, ambos na Vila, para Bustos fazer o time reagir após diversos tropeços. Caso decidam pela demissão, o nome que agrada é o de Odair Helman, livre no mercado após rescindir com Al-Ahly dos Emirados Árabes. Internamente, o Santos avalia que derrotas contra Corinthians, Flamengo e Palmeiras eram normais. Mas existe um incômodo com o desempenho aquém do esperado contra equipes de menor investimento, como o jogo de ida contra o Deportivo Táchira e até mesmo na vitória diante do Juventude, quando o Peixe saiu atrás e conseguiu a virada após a expulsão de um atleta adversário. A goleada por 4-0 para o Corinthians foi considerada inaceitável. Sobre as escolhas recentes do treinador, a diretoria vê teimosia em algumas decisões e entende que Bustos mostra pouco repertório e insiste em equipes sem criatividade no meio campo, como foi contra o Flamengo, por exemplo, quando o técnico optou por escalar 4 atacantes. A mudança de critério em relação às utilizações de Carlos Sanches e Ricardo Goulart, antes preteridos e agora opções em jogos importantes, é outro ponto que intriga os dirigentes. Bruno Oliveira demorou meses para estrear, tem ido bem e não ganha sequência. Na entrevista coletiva após a derrota para o Flamengo, Bustos foi questionado sobre o momento de pressão e fez uma análise de seu trabalho à frente do Santos. Além disso, o técnico também cobrou a contratação de reforços.
Yo tengo que hacer mi trabajo, que Tenho que fazer meu trabalho, tratar de ser competitivo e conseguir os resultados. Essa é uma equipe que quase caiu no Paulistão. Chegamos ao final, vencemos o último jogo e conseguimos nos manter na divisão. Algo que nunca havia passado, uma vergonha muito maior. No Brasileirão, vamos competir, ser parelhos em quase todos os jogos. O jogo que a gente jogou mal foi contra o Goiás como visitante. Na Copa do Brasil, passamos em 3 fases. Vergonha foi o que passamos da outra vez, contra o Corinthians. Na Sul-Americana, agora temos a chance, em casa, de passar e continuar conseguindo. O Brasileirão também, tentar seguir ganhando, avaliou o argentino. A realidade é que todas as equipes estão se reforçando. A janela abre de 18. É um tema que eu não controlo. Você sabe mais do que eu. Como está a situação? Como estava no último ano? Por que está difícil contratar? A realidade é que seria bom ter mais jogadores e ser mais competitivos. Desde o fim de fevereiro, no comando do Santos, Bustos é o técnico com mais tempo de trabalho na gestão do presidente Andrés Rueda. Diante da incerteza sobre a permanência de Bustos, o Santos está atento às opções de treinadores no mercado. Odair Hellmann é bem avaliado após trabalhos considerados bons em clubes com elenco mediano, como Fluminense e Inter. Renato Gaúcho, também livre no mercado, é um nome provável. O Peixe não o vê como um perfil para o momento e é visto como caro em um primeiro momento. Enquanto isso, Bustos prepara a equipe para enfrentar o Deportivo Táchira. Com um empate em 1-1 na ida na Venezuela, o Santos precisa vencer para avançar às quartas de final da Sul-Americana. O novo empate levaria a decisão para os pênaltis. A janela internacional de transferências reabre em 18 de julho. O Peixe contratou 9 reforços em 2022, 4 no começo do ano, Eduardo Borma, Auro, Bruno Oliveira e Ricardo Goulart, e 5 depois do Campeonato Paulista, Maicon, William Maranhão, Rodrigo Fernandes, Johan Júlio e Brian Angulo. As prioridades agora são lateral direito, meio-campista e atacante de velocidade. Das 5 contratações anunciadas depois da chegada de Fabian Bustos, 2 foram indicações diretas do técnico, Johan Júlio e Brian Angulo. Depois de fazer carreira no futebol equatoriano, o argentino fez força para contar com a dupla, e ambos estão longe de agradar o torcedor santista. Maicon foi sugerido pelo departamento de futebol, enquanto William Maranhão e Rodrigo Fernandes chegaram via análise do mercado. Todos tiveram a aprovação de Bustos e do departamento de avaliação de desempenho, mas apenas Júlio e Angulo foram pedidos do técnico. Maicon e Fernandes são titulares, enquanto o Maranhão tem tido dificuldades até por vaga no banco de reservas. Diante da última leva de reforços, em que somente Maicon e Fernandes se firmaram até agora, o Santos adota cautela ainda maior no mercado. Com pouco dinheiro e margem de erro menor, a ideia é tomar uma decisão técnica. Bustos até pode sugerir um nome, mas ele precisará passar pelo crivo do setor de inteligência do clube. A prioridade será a busca por jogadores prospectados pelos analistas. O Santos venceu apenas um dos últimos 9 jogos e vê Fabian Bustos balançar no cargo. O presidente Andrés Rueda e o executivo de futebol Edu Dracena concordam sobre dar mais tempo ao treinador, mas a paciência diminuiu depois de 4-0 para o Corinthians. Sem grandes recursos financeiros, erros recentes e permanência incerta da comissão técnica, o Santos gastará o que tem em quem for bem avaliado por todas as áreas e não apenas por Bustos. Não há nenhuma negociação avançada no momento. Dupla do Barcelona de Guayaquil. Além de Johan Júlio e Brian Angulo, Bustos sugeriu 2 reforços na sua chegada: o lateral direito Byron Castilho e o atacante Emmanuel Martínez. Ambos trabalharam com o treinador no Barcelona de Guayaquil. O Santos tentou, sem sucesso, contratar os dois em março. Mais recentemente, Byron foi oferecido, mas o custo alto e o processo na FIFA por suposta adulteração de nacionalidade fizeram o Peixe recuar. O ala foi anunciado pelo León, do México. Já Martínez ainda está em pauta. O atacante argentino é uma indicação de Fabian Bustos, mas também é muito bem avaliado pelo departamento de análise de desempenho. Os valores envolvidos são altos e o Santos só irá avançar se o Barcelona acertar um empréstimo ou pagamento parcelado. Saídas. O Santos vai ao mercado por reforços, mas deve fazer pelo menos uma grande venda na janela. Andrés Rueda e Edu Dracena não escondem a necessidade de fazer dinheiro para manter as contas em dia. A prioridade é lucrar com atletas sem status de titular absoluto, como são os casos de Kaique, Felipe Jonathan e Lucas Braga. As principais sondagens, porém, são para os meninos da Vila, Ângelo e Marcos Leonardo. E a gente vai ter que fazer, como você falou, o clube vai ter venda de jogadores. Infelizmente,
num clube brasileiro, a gente vai viver de vendas de atletas, né? Então, como o presidente falou, colocou aí 70 e poucos milhões aí, a gente vai ter que ter. Infelizmente, vai ter que vender algum jogador, o torcedor vai ficar bravo comigo, vai me xingar, vai fazer, mas infelizmente vai ter que fazer, mas vai fazer de uma forma que seja boa para o clube. Se não for boa para o clube, também não vai fazer, né? A gente vai vender jogadores que a gente acha que vai resolver o nosso problema, não que vai vir pingadinho e aqui não vai resolver. Então é preferível a gente pegar o jogador e ficar com ele aqui e tentar vender mais para frente, ou senão vai vender ele do preço que o clube acha que é justo. Bom, galera do Peixão News, esse foi o vídeo de hoje. Se você não for inscrito no nosso canal, peço que se inscrevam e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo do nosso Peixão. E muitíssimo obrigado e até mais.